Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito boa noite para você, eu sou a Doris Larizati. Sou o Marcos Larizati. Estaremos juntos na próxima hora aqui na Rádio Ipelapa, nas Ondas da Fé Reformada, e também o nosso web rádio está com ondas musicais. E hoje nós temos uma entrevista, um bate-papo muito gostoso com um casal, uma família queridíssima da nossa igreja, a família Juknevicius, o nome é bem pomposo, hein? É o Lucas e a Camila e os seus lindos filhotes que em algum momento vão aparecer aí, com certeza. Sem dúvida. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Olha, esse casal toca, canta, interpreta libras, compõe, enfim, multimídia. Interpretam, né? São atores. A gente faz isso para viver, né? E para adorar a Deus também, não é verdade? A gente vê uma brecha, não pode deixar aberto, né? Acho que vocês também têm essa sensação na igreja, né? Tem um trabalho que precisa ser feito, você quer que ele seja feito, começa que as pessoas não se movimentam, você fala, eu me movimento, eu vou lá, e a gente acaba entrando nisso, né? Vai lá e faz. Exatamente. Então, é por isso que a gente acaba fazendo tantas coisas na igreja. Alguém tem que animar o pessoal, né? É isso aí. Exatamente. Isso aí. E aí nunca posso deixar de recusar, de aceitar, né? Um convite, por exemplo, quando o Marcos aparece falando, eu preciso de um soldado gritando no meio da igreja. Aí eu preciso aceitar esses convites, né? Não tem como negar. E alguém tem que ser uma criança, né? Exatamente. Isso aí. Gente, então, para a gente começar, para que vocês possam se apresentar um pouquinho, ou Lucas ou Camila, ver quem que vocês preferem que comece, falar um pouquinho da sua formação acadêmica e também na área da música, que é justamente o que a gente gostaria de falar mais hoje. Aí que vocês pudessem se apresentar um pouco aí. Pode começar agora. Ladies first. Bom, eu sou formada em letras. Eu fiz psicologia. Pedagogia. Não. Publicidade e propaganda, gostava bastante, mas depois parti para a área de letras. Me formei em letras, inglês e português. Fiz pedagogia depois. Estou fazendo uma pós agora em gramática. E a música surgiu na minha vida desde criança. Eu sou de uma família de pessoas que cantam muito, de músicos. Meu pai, desde cedo, tocando sanfona ali, eu cantando com ele música sertaneja. Então, a música sempre esteve na minha vida, mas eu comecei a tocar mesmo com 12 anos. Eu quis aprender a tocar violão. Aí aprendi, e aí essa questão, precisa de um baixista na igreja. E aí, não tem baixista? Eu vou tentar. E aí comecei a tocar baixo elétrico, me apaixonei e até hoje dou umas arranhadas aí no baixo. Canta maravilhosamente bem, não podemos esquecer, Meu né? fã, gente. Foi membro do grupo Concerto, né? Também com a Doris. É verdade. Só entra gente boa lá, né? Só entra gente boa, sem dúvida. Ficamos 4 anos no concerto. Aí os filhos chegam, a gente tem que dar um tempinho, né? Para cuidar das crianças. Eu já cheguei a cantar com a Luísa no Bebê Conforto, ali junto do lado. Com a né? gente, né? Visitando igrejas. Lembra disso, Doris? São Paulo. Lembro. Verdade. Tem que ter energia, né? Tem que ter vontade. E você, Lucas? E Vou você, falar Lucas? um pouco da Camila. Posso falar um pouco da Camila? Pode, complementa aí. Ela está com amnésia. Não, fala aí mais. A Camila, ela tem uma formação na música da igreja muito forte, né? De uma igreja que tinha um grupo de louvor muito tradicional, de banda mesmo, então que tinha baixo, que tinha ensaios muito frequentes, né? Talvez o grupo lá na Igreja Presbiteriana Independente do Cipava, que é de onde ela veio, talvez muita gente não tinha formação de diploma e tal, mas uma galera muito engajada e que fazia um trabalho muito sério, né? Tinha uma escolha de repertório muito séria também, muito profissional, mesmo sendo amador, levavam a música com muita seriedade, né? E eu lembro que quando eu cheguei na igreja dela,
as outras igrejas, né, do presbitério falavam, olha, o Cipava é uma igreja que tem músicos, né, porque tinha uma seriedade muito grande com isso, né? Todos se dedicavam muito, né? A questão de ensaios, em cantatas também. Exatamente. Eram muito participativos, né, nas datas. Isso estimula bastante, né, a igreja a se movimentar, se desenvolver, se aperfeiçoar. Isso é muito bom. Sim. Não, e tinha uma preocupação musical, entendeu? De que tinha que ser uma coisa de qualidade. Mesmo não tendo essa formação aí acadêmica, estavam preocupados. Pessoas que tinham bom ouvido, também alguns músicos ali de formação, mas principalmente pessoas com bom ouvido, atentas, e para fazer o melhor para o trabalho do Senhor também, né? Com esse engajamento, como você estava falando, né? Levar a sério, exatamente, né? Não chegar na igreja, vamos tocar, mas levar a sério a questão de ensaios. Ensaio é fundamental para qualquer grupo. E você, Lucas? Fala um pouquinho aí de você. Bom, eu nasci no coro infantil, né? Eu brinco sempre que eu falo que musicalmente eu sou filho da tia Valdete, que está lá na Lapa ainda, né? Cresci no coro infantil, passei para o coro mocidade, sempre estive em coro e hoje estou em coro, continuo, porque amo essa coisa de cantar em grupo, de cantar para Deus em grupo, né? Eu tive um pouco de formação acadêmica, comecei estudando órgão também com a Maju, aí isso lá nos idos de 1990 e qualquer coisa, né? Aí depois, como mudei de cidade, procurei uma professora na cidade onde eu estava e estudei teclado. E aí essa parte de acordes e tal, campo harmônico, a mais popular, eu tive ali. Quando voltei para São Paulo, voltei a estudar piano e fiz uma pós-graduação na Embi Morumbi de ensino de música brasileira, com a Marli Batista, né? Que hoje é a coordenadora dos cursos de música aí, de produção musical da Embi Morumbi. Depois disso, eu fui fazer faculdade de música mesmo, fiz na FITO aqui, o Conservatório Vila Lobos, em Osasco, só que bem no meio do meu curso a faculdade fechou. Infelizmente, né, no Brasil não tem aquele incentivo, né, para a música, e aí, infelizmente, no meio do curso eu tive que abandonar, aí teria que procurar outro lugar, e aí, como a Camila falou, as crianças nasceram, a gente precisa dar um tempo, né? O Antônio era pequenininho quando eu estava fazendo o curso, e a faculdade era aqui do lado, então facilitava a distância, né? Aí, infelizmente, não pude concluir. Aí, continuei fazendo técnica vocal, né? Nesse meio tempo, participei do grupo Concerto com você, com o Paulo. Fiz parte também do grupo Expressão de Louvor durante muitos anos, né? E hoje sou... A Camila também chegou a cantar um pouco no Expressão de Louvor ou não? Acho que sim, não é? Como convidada, né? Como convidada. Eu me lembro de algumas vezes estarmos juntas lá. Sim, ótimo. Sim. Natal, Páscoa, a Camila estava junto com a gente. Datas ícones. Agora, Lucas, você também, né? Ministra português, inglês, espanhol, né? Você é meio poliglota, não é? Libras. Para nós, linguagens de uma forma ampla. Eu sou professor de português, espanhol é o meu carro-chefe hoje em dia, né? Mas sou professor de português também, dei aulas de inglês, sou intérprete de língua de sinais também. Esse ano, na pandemia, trabalhei bastante como intérprete, né? Porque daí dá para trabalhar remoto, em casa. Então, com as lives todas, né? Foi ótimo, né? Lives, a programação virtual. Que exatamente. bom. Aí, dança, sapateia. Dança, sapateio, canto, danço, represento, sou modelo, manequim, ator, brincadeira. Aí também não, né? Tá certo. E aí, agora deixando um pouquinho a música de lado, esses acordes harmônicos, como vocês se harmonizaram? Como vocês se conheceram? E o Lucas passou aquela cantada, não é, Camila? Explica aí pra gente. Olha que, na verdade, eu ouvi uma voz cantando assim, e isso foi o que me apaixonou. Gamon, de verdade. Fala. Cantei uma musiquinha ali, ó. Rapaz gamou. Cantou, levou. Nós trabalhávamos na mesma escola, né? A Camila era secretária da escola e eu era professor. É uma escola cristã aqui em Osasco. E aí eu me lembro assim um dia que ela apareceu com violão, né? E eu falei, nossa, que coisa boa, já achei ela tão bonitinha, ainda canta essa moça, né?
Aí ela cantou uma música linda da igreja. Eu falei, gente, ainda é crente, Senhor do céu. Aí Então, veio conversar comigo e eu falei, eu faço letras. Aí já, coração. Vocês sabem, né? Da mesma área tem um encantamento, né? É verdade. Ter um relacionamento com alguém da mesma área, discutir. Uma atração natural. Exatamente. A gente briga até por gramática de vez em quando aqui, né? Que nós temos linhas dentro de letras que são diferentes. Acentua com crase ou não, amor? Melhor com crase. Exatamente. E que essa vírgula tem ou não tem? É facultativa ou não é facultativa? E é por aí. Aí o problema é quando é facultativa, não acha que tem que pôr, o outro não. Aí sai faísca. Mas foi assim, dentro da escola, e aí começamos o relacionamento, né? Éramos colegas de trabalho. Aí depois eu passei a dar aula nessa mesma escola, e aí nós trabalhávamos juntos mesmo, como professores. Eu com espanhol, ela com português. Né? Então, tá bom. Bom, vocês são pais engajados, tem vários ministérios na igreja, a gente conhece, mas queria que vocês contassem agora um pouquinho mais da igreja, né? Com relação à música e à igreja, o que vocês já fizeram ao longo aí da sua vida, sua carreira, para a gente depois chegar daqui a pouquinho a falar um pouquinho de coro infantil, né? Mas antes de falar do coro infantil, o que vocês já fizeram de música na igreja? Eu, quando estava na outra igreja, eu sempre montei muitas cantatas, trabalhei no grupo de louvor, como a gente já conversou, né? E ir a Lapa também. Nós temos uma cantata, lembra, com os adolescentes? Fizemos o Natal Brasileiro com os adolescentes. Na época não tinha coro. Não tem, né, na verdade, coro para adolescentes. Era um coro, um pessoal que não estava em coro nenhum. E se juntou porque queria cantar, queria fazer alguma coisa legal no Natal, e aí fizemos Natal Brasileiro. Eu estou também no grupo de louvor, né? Agora um pouco distante por conta da pandemia, mas também estamos aí firmes e fortes. Eu hoje estou no coro, em parte no coro Mocidade, dando um auxílio, né? E no coro infantil também. Um pouco mais complicado, né? Nessa distância, mas a gente tem tentado fazer algumas coisas aí, junto com a Miriam Salmeirão também, que é pianista, musicista aí. Participei de, acho que todos os anos da minha vida, até os 18 anos, eu fiz cantata na igreja, né? Participei como corista, começando no coro infantil até chegar ali no coro Mocidade, aí com expressão, aí fazia 2 cantatas por ano também, que sempre gostei muito do coro, do grupo, né? Cantar em grupo sempre foi uma coisa que me encantou muito, né? Aí, além disso, só da música a gente fala de todas as outras coisas, né? Só da música, por enquanto. Por enquanto, música. Bom, então, vamos aproveitar e introduzir esse assunto que a gente queria conversar com vocês, já que vocês têm experiência, né? Que é em relação à música para criança, especificamente, né? A gente sabe que muitas crianças não têm instrumento, não tocam instrumento ainda, mas tem a voz, né? A voz é o instrumento básico já criado por Deus, que já está ali mais ou menos afinadinho, às vezes precisa dar uma corrigida e tal, mas o que vocês poderiam falar, né? É um trabalho que precisa ser motivante, crianças precisam estar junto com outras crianças, precisa trabalhar vocalize para treinar a voz, precisa ensinar música com partitura. O que vocês poderiam falar assim, sobre o canto com crianças? O que a gente pode começar aí? A criança, ela aprende muito com o brincar. Então, mesmo o momento do coro, ele precisa ser encarado como uma brincadeira, né? Até nos primeiros anos de formação da criança, aprender e brincar são a mesma coisa, né? Não tem assim, agora você vai sentar na escola para aprender. Não, as atividades são desenvolvidas e a criança aprende naquele momento, né? De uma forma muito ampla, talvez posso dizer, né? E o coro infantil, eu acho que ele precisa também levar isso em consideração. Você colocar as crianças em roda, você ter essa vivência e essa experimentação com as crianças. E aí também usando recursos como colheres de pau, esses instrumentos mais informais, chocalho, criar o chocalho com a criança, né?
não coibir a música que a criança simplesmente produz. Se aquilo é música para ela, você faz com ela, né? Você canta com ela. Vamos ter uma participação especial agora falando em crianças. música. Tá? As crianças estão aparecendo aqui. Oi, meu amor, vem cá. Vem dar oi para Doris. Lucas e a Camila com... Todo mundo. Clarice, tudo bem, Luiz e Antônio? Boa noite. É assim que a gente vive. Oi. Que amor! Oi para todo mundo. Crianças muito participativas, vocês estão vendo? Ó. Oi, Clarice, tudo bem? Ó, a gente está aqui entrevistando os pais, eles aparecem, eles querem participar, querem cantar, querem dar beijo. Essa é a nossa vida. Amores, né? A titia gosta muito deles, e o titio também. Né, Luísa? Que bom. É muito importante mesmo isso que você comentou, né, Lucas? A ludicidade... junto à aprendizagem. A gente não está vivendo uma época que a música mais erudita ou mais tradicional, a gente tem que despertar esse interesse primeiro, particularmente com as crianças, para que elas possam se motivar e, quem sabe, no futuro, médio e longo prazo, se interessem por aprender um instrumento de uma forma mais séria, né? Mais longa, mais desenvolvida, mas esse trabalho de percussão, de harmonia, só o cantar em voz, né, uma voz mais grave, uma voz mais aguda, para as crianças, elas terem essa percepção de harmonia vocal, é muito importante, né? Às vezes, por exemplo, cânone é uma coisa muito interessante se fazer com criança, né? Porque elas em grupos conseguem fazer, às vezes elas não conseguiriam fazer uma outra voz, não teriam essa percepção, até porque isso também passa pelo hábito de cantar. Muitas vezes a gente vê que as crianças não têm habilidades musicais porque os pais não cantam. Exatamente. Ou têm vergonha, não se arriscam, né? Ou se julgam desafinados, às vezes nem são, mas se julgam desafinados e não cantam em casa com as crianças, né? Então, as crianças não têm o hábito de cantar, né? Gerar essa cultura é uma coisa complicada também, né? Nós somos duas famílias que são bastante vocais, então os nossos filhos, desde o ventre, já cantavam conosco, né? Camila e Lucas e o Marcos, isso é quase que genético também, né? É a influência de a própria igreja ajuda, né, a criar o ouvido na criança, porque sempre tem um coro infantil, a gente cantando, tocando na igreja, e isso já vai alimentando ali, né? Aquele ouvidinho, já vai ensinando. E a gente pode aproveitar agora e fazer uma propaganda, né, Lucas, do coro infantil. Falar aí para os pais da Lapa, levar as crianças. Se você pudesse estimular esse convite, o que você falaria para os pais das crianças? O benefício do coro vai muito além de cantar, minha gente, né? Coordenação, desenvolvimento de inteligência, amadurecimento, né? A neurociência está aí falando todo dia para a gente que a música estimula e ajuda demais o cérebro. Então, traga seu filho para o coro infantil, você com certeza não vai se arrepender, vai ser um momento de alegria, de prazer para ele e de louvar ao Senhor também, em comunidade com outras crianças, aprendendo a palavra de Deus de uma forma que eles vão compreender, que vão interiorizar e vão trazer isso no coração deles de uma forma muito prazerosa, divertida e legal. Muito bem, vou levar minha criança, vou levar. Traga, venha. Agora, Lucas e Camila, normalmente, quando a gente pensa em igrejas talvez menores, assim, que não tenham tantas pessoas, existe um acúmulo, né? A pessoa que vai dirigir o culto infantil, o coro infantil, ele é o secretário, no sentido de preparar as músicas, preparar as partituras, preparar as letras. Ele também tem que ser o pianista, ele tem que ser o preparador vocal, ele tem que ser o regente. O animador. Ele tem que ser um pouco de tudo, né? Professor da oficina de música, do instrumento. O costureiro, se tiver toga. Se tiver. Então, fale Cenógrafo. Então, compartilhe um pouco dessas dificuldades aí. Tradutor. É bom lembrar que há vagas para todos. Se você está aí na sua casa pensando onde eu posso entrar na igreja, fala com a gente, que a gente acha um lugarzinho para você trabalhar junto, né? Porque são muitas coisas, né? Às vezes as pessoas pensam mesmo isso, né? Que o coro infantil é só apresentação. Então a gente vai lá e canta.
Não, mas tem toda uma coisa por trás, uma preparação, né? Quando a gente vai cantar, a gente organiza as crianças. Se uma criança precisa fazer um xixi, já pensou? O regente tem que sair fazer o xixi com a criança, e aí é hora de cantar, então como é que vai ficar isso? Né? A gente precisa, às vezes, de uma pessoa que esteja lá, só esteja lá. Que eu fale, ó, vai no banheiro rapidinho com a tia e já volta. Né? Vai rapidinho tomar água com a tia e já volta. Né? Existem muitas... o campo é vasto, né? E a gente sempre precisa de ajuda, né? É sempre bem-vinda. E a troca que a gente tem com as crianças é uma coisa muito legal mesmo, né? A gente fica, como eu posso dizer assim, marcado, porque daí você encontra com as crianças do corredor, olha o tio da música lá, olha só o tio da música, o tio do coro, né? E isso cria laços, né, com as vínculo, crianças. né? Uhum. Exatamente. Veja o amor, né, que todos têm pela Tia Valdete. Exatamente, eu ia falar isso, né? O vínculo que a Tia Valdete tem com todos nós. Já somos adultos, né? Eu tenho 40 anos, aí a gente ainda chama de Tia Valdete, né? Porque tem esse lado tão afetivo, né? Exatamente. Uma coisa que acontece muitas vezes em algumas igrejas é que, às vezes, os pais não dão o devido valor, vamos dizer assim, à questão do coro, né? Então, o ensaio do coro é tal dia, tal hora. Aí, às vezes, o pai até leva, mas, hoje eu tenho que sair mais cedo. Hoje eu tenho que fazer não sei o quê, hoje não vai dar para levar. Então, é importante que a gente também tenha essa consciência que o trabalho de um coro, é um trabalho a longo prazo. Né? Contínuo, perseverante. É um trabalho que precisa dessa parte social. Então, se a criança vai só de vez em quando, ele não vai criar aquele vínculo de amizade com as outras crianças. Então, é importante, né? São muitos benefícios, como o Lucas já comentou aqui, né? A questão cognitiva, né? A criança, ela vai estar prestando atenção no ritmo, se ela já é alfabetizada, ela vai estar prestando atenção também com relação à letra. Então, até um auxílio para a alfabetização dessa criança. Né? A questão da concentração é muito importante, porque a criança, ela não vai cantar na hora que ela quiser. A criança, na hora que ela está no coro, ela depende também dos outros. Então, a questão da concentração é muito importante. Né? Lucas, Camila, agora voltaram aí. Nós estávamos falando, às vezes, de alguns problemas que, às vezes, os pais, eles começam assim, vou levar no coro, se der, eu levo. Ou então, ele precisa sair um pouquinho mais cedo, que a gente vai almoçar na casa da avó, e aí tira no meio do ensaio. Às vezes os pais precisam ter consciência da importância que é criar esse vínculo, né, entre as próprias crianças, para que elas possam realmente ir melhorando a cada dia, né? Eu acho que também comprometimento é uma coisa que você ensina para a criança, né? Ensina, por exemplo, que ela é parte de um grupo e que isso traz algumas responsabilidades, né? Não só para o pai, mas também para a criança, né? Fala, olha, o coro vai cantar, então você precisa aprender as músicas, vai ter um dia que você vai acordar um pouco mais cedo, né? E às vezes, nesse sentido, os pais deseducam, né? Como você estava comentando, nesse sentido, não, vai ter almoço, então eu vou precisar sair mais cedo. Às vezes a criança quer ficar porque gosta de participar e o pai acaba, não, é só o coro, né? E esquecendo que existe uma quantidade enorme aí de benefícios em se participar do coro, inclusive como corpo de Cristo, né? Como igreja, nessa conexão aí entre o povo de Deus, né? Participar depois no culto, na adoração, ali no momento de culto, isso é muito importante para a formação da criança, né? E a criança se sentir parte disso é muito importante, que aí consegue fazer a apresentação direitinho, se sente segura. Por isso é importante ele participar de todo o processo. E o fato de participar de um coro infantil tem a sua importância no presente. A gente não pode ter essa visão futurista, né? Não é o que a criança vai ser. A criança é no presente, ela pode participar, ela pode cantar. Na nossa igreja, a gente tem estimulado bastante a participação infantil na liturgia. Né? É uma batalha, é uma luta que a gente está tendo e eu acho que vamos conseguindo cada vez mais espaço. E aí... eu queria comentar com vocês o seguinte, aliás, nós vamos aproveitar esse tempinho e fazer um rápido intervalo
E depois nós vamos falar um pouco desta obra-prima aqui, ó. Cantar. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse processo, sobre esse projeto, como surgiu, os frutos que criou. Então, fica aí, daqui a pouco a gente volta. Você sabia que a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, tem mais de 240 missionários servindo em mais de 40 países? Fora esses, são vários candidatos se preparando para levar o Evangelho a todos os povos, línguas e nações. Os nossos missionários desenvolvem vários projetos que têm como foco a evangelização, o discipulado, a plantação e revitalização de igrejas, o treinamento de lideranças locais, a formação teológica e a tradução da Bíblia para povos que ainda não têm a palavra na sua própria língua. Além disso, também trabalhamos com educação formal com princípios cristãos, atendimentos na área de saúde, socorro e auxílio em situações de catástrofes, trabalhos com refugiados, com imigrantes e muito mais. E este é o nosso chamado, essa é a nossa missão: conscientizar, mobilizar, treinar e enviar cristãos comprometidos com o Senhor para anunciar o Evangelho de Cristo em campos transculturais, dentro e fora do Brasil, respeitando as peculiaridades culturais de cada povo ou etnia. E saiba que você também pode fazer parte dessa missão, dessa grande obra que não pode parar. Com sua parceria, podemos fazer muito mais. Juntos, nós chegaremos até os confins da Terra. Então, participe! Ore, contribua, divulgue, vá! Seja um parceiro da APMT e se mantenha informado através dos nossos canais nas redes sociais e no nosso site www.apmt.org.br. Olá, estamos de volta aqui no nosso Música e Adoração, a nossa web rádio nas ondas da Fé Reformada e também com ondas musicais. E agora nós vamos falar deste CD aqui, ó, É Tempo de Cantar, que foi um projeto semeando o futuro da Igreja Presbiteriana Independente de Jardim Cipava. Nós temos aqui 9 músicas, 8, e a 9ª é uma versão, né, em espanhol, de Declaração do Amor. Temos aqui Davi, Dilúvio, Exemplo de Fé, Índio, Sou de Jesus, Tempo de Cantar, homônimo ao título do CD, Força e Poder e Declaração de Amor. E aí, conta pra gente, Camila e Lucas, como é que surgiu esse projeto? Quem alimentou esse sonho? Como é que ele se concretizou? Então, na Igreja Presbiteriana Independente, nós tínhamos um projeto com crianças, as crianças da comunidade, uma comunidade perto da igreja. E esse projeto criou uma proporção muito grande. Nós trazíamos as crianças para a igreja e ali nós, durante o culto da manhã, nós dávamos café da manhã, fazíamos uma alimentação bem gostosa com eles. À noite nós fazíamos jantar mesmo para as crianças. E esse projeto foi crescendo demais. E um deles, o tema era Davi. Eu peguei o violão e falei, eu vou fazer uma musiquinha. E eu fiz uma música, assim, para aquela noite que nós íamos falar sobre o Davi. Chamei meus tios, eu ainda não namorava o Lucas. Falei, olha, eu tenho o coro que vai, Davi, que o Senhor vai à sua frente, tão pequenininho. Aí um começou a falar uma coisa, o outro outra. Eu lembro desse dia que nós estávamos juntos e nasceu a música Davi. Depois a gente tentou fazer músicas para outros projetos, para o mesmo projeto, para outros temas. E saíram algumas músicas. O Lu, comecei a namorar esse rapazinho aqui que também começou a compor. Nós fomos, inclusive, para uma viagem em família e lá compor. Lá nasceu. Choveu, a chuva caiu. Eu fiz o refrão e a primeira estrofe, e aí o resto da família foi aumentando assim. Vamos fazer uma segunda assim, vamos colocar essa letra, né? E nisso surgiram todas as estrofes, né?
E as outras músicas também surgiram descantes, e aí esse sonho começou a crescer para tomar forma desse CD, né? O tio da Camila, o tio Orlando, fez como que uma proposta para a gente. Vamos compor, então, vamos ver que músicas a gente já tem, que músicas que a gente pode fazer para fazer um CD que tenha mais de 2 músicas. Vamos pegar composições antigas, composições novas, né, mas coisas autorais. Ele falou, se nós tivermos pelo menos 8 músicas, a gente grava um CD. E ele mesmo tinha música, eu fiz mais uma, foi juntando, e aí ele falou, então nós vamos gravar o CD. E foi um processo delicioso, porque entrar no estúdio, gravar, né? Pena que a gente não tinha tanto conhecimento, nós entramos lá leigos de tudo. Pegamos os microfones, gravamos, e foi dessa forma nasceu o CD. Nós tivemos um arranjador que nos ajudou bastante, e nasceu o CD, nosso filhinho. Essa música do Davi, ela foi mais planejada, né? Acho que talvez porque tinha um objetivo, mas tem uma música que eu gosto muito que chama Sou de Jesus, que nasceu na cozinha da Camila. Ela pegou o violão, começou assim, tal, e quando ela acabou, ela falou, não gostei. Eu falei, eu adorei, essa música é ótima, dá pra gente fazer assim, meninos, meninas, e aí nasceu o Sou de Jesus, né? A Clarice também quer dar uma entrevista aí, né? A Clarice está animadinha. Vamos cantar a música do Davi? Como é que é? Vai, Davi, que o Senhor vai à sua frente. Vai! Inclusive, nós usamos essa música numa das EBFs, as crianças adoraram, né? A gente fez uma adaptação também, foi ótimo. E podemos ouvi-la, né? Na íntegra agora, que tal? Opa! Pequenininho era aquele menino, valente, corajoso, alegre e bondoso. Seu nome era Davi, pastor de ovelhas, amava o Senhor, o Deus de amor. Vai, Davi, que o Senhor vai à sua frente. Vai, Davi, ele te faz forte e valente. Filisteu achava que podia, couraça e capacete era o que vestia, mas com uma pedrinha ele foi vencido. Davi pelo seu povo se tornou querido. Vai, Davi, que o Senhor vai à sua frente. Vai, Davi, ele te faz forte e valente. Pequenininho era aquele menino, valente, corajoso, alegre e bondoso. Seu nome era Davi, pastor de ovelhas, amava o Senhor, o Deus de amor. Vai, Davi, que o Senhor vai à sua frente. Vai, Davi, ele te faz forte e valente. Filisteu achava que podia, couraça e capacete era o que vestia, mas com uma pedrinha ele foi vencido. Davi pelo seu povo se tornou querido. Vai, Davi, que o Senhor vai à sua frente. Vai, Davi, ele te faz forte e valente. Deus te faz forte e valente. Deus te faz forte e valente.
Bom, ouvimos, muito bonita. E eu só uma dúvida, essa comunidade, Camila, que vocês trabalharam, eram crianças em situação de rua, vulnerabilidade, eram crianças da igreja? Como é que é? Eu fiquei um pouco em dúvida desse processo. Eram crianças, a maioria eram crianças carentes, Sim. Mas tinham várias crianças que eram da igreja. Nós juntamos as nossas crianças com as crianças da igreja. Trabalho inclusivo. Fazíamos a própria escola dominical, de manhã era EBD, à noite era o culto infantil, e eles participavam da programação da igreja mesmo. Certo. E dessas músicas todas, ali, além de Davi, Eu Sou de Jesus, que o próprio Lucas já deu uma declaração aí de gosto, de que foi marcante, tem alguma outra que tenha surgido num contexto assim diferenciado, ou que vale a pena citar, esclarecer para os nossos ouvintes? Olha, como eu disse, 2 músicas que nós fizemos assim em conjunto, que foram especiais, foi a do Davi, e essa Choveu, que ela nasceu no conjunto, todo mundo ali, nós tínhamos até, o meu tio Esser estava com a gente, falou, olha, ele falou, eu não canto, né? Ele não canta. Ele brincou assim, eu vou fazer a revisão teológica, né? É importante também, né? Opa! Todo mundo participou bastante. Tem essa em espanhol que meu tio, o Orlando, foi ele que fez também essa música. Tem a música do índio, olha, esses dias aí nós tivemos Dia do Índio. No mês passado, nós tivemos o Dia do Índio, dia 19 de abril. Verdade, 19 de abril. E teve uma música que eu fiz mais individualmente, que foi Exemplos de Fé, né? Certo. Que nasceu de uma vontade de falar de Gideão. Engraçado isso, né? Porque a gente não tinha músicas que falassem de Gideão, né, naquela época. Hoje até você acha nesses videozinhos da internet algumas músicas que falem sobre isso. Mas eu tinha essa questão, sabe? Ele é um exemplo de fé, ele está, né, listado ali entre os heróis da fé, e não tem uma música nem que cite ele assim um pouco da história. E aí a criança vai ficar sempre nas mesmas histórias, sendo que a Bíblia é tão rica em exemplos de fé. Então eu queria pelo menos trazer um que fosse diferente. E aí eu parti do Gideão, usei os outros que já eram mais conhecidos e coloquei o Gideão lá, né? Que bom. Mas eu pude observar, assim, que foi um trabalho que começou, lógico, um projeto de educação inclusiva, evangelização, suprimento das necessidades físicas, né, das refeições, a interação dessas crianças. Foi um trabalho coletivo também com os músicos e até inicialmente descompromissado, mas que resultou num trabalho que foi essa gravação desse belíssimo CD, muito animado, bem feito, né, dentro dos limites, aí, como a Camila pontuou, talvez não o conhecimento total de como se lidar no estúdio, mas que surtiu os efeitos desejados. Eu gosto muito e estão de parabéns pelo trabalho. Obrigada. A gente não percebeu nenhum desses problemas que você falou, não. Está muito... O que vocês poderiam falar sobre os instrumentistas? Foram pessoas da igreja? Vocês chamaram mais pessoas de fora? Ou a própria igreja conseguiu suprir? Porque a qualidade é muito boa do grupo. Nós, para fazer a base ali, para nós ensaiarmos e passarmos por um arranjador, que esse aí foi, nós contratamos um arranjador. Tudo começa com a mão de Deus, né? Sempre. Porque alguém conhecia o estúdio, que é aqui em Osasco, é um estúdio que trabalha com alguns artistas conhecidos da mídia. Caiu uma coisinha aqui. Vou fazer uma percussão de fundo. Isso, exatamente, trilha sonora. E aí esse rapaz, o dono do estúdio, conhecia um arranjador cristão que trabalhava com um desses músicos profissionais. E o cara ouviu o projeto assim, ele falou, olha, é um pessoal que está aí
com a própria cara, com a própria coragem para fazer isso. E você toparia fazer? Eu falei, toparia. Aí colocou também um preço, né, porque ele estava trabalhando, colocou um preço bastante inferior ao que seria para o trabalho dele. Vocês viram, a qualidade dos arranjos é alta, né? Colocou ali um preço porque também entendeu o projeto. Né? Então, além de ser um arranjador, ele passou a ser um parceiro também, né? E aí a parte dos arranjos, aí, o grosso, digamos assim, foi ele quem fez. A parte de guitarras foi o marido da prima da Camila, que também é um guitarrista assim, excelente. Felipe. Também o Felipe, que é membro lá da igreja do Cipava. As vozes foram pessoas da família. E também alguns membros do Cipava que fizeram. O Filipão, né? E a família, basicamente, né? Muito bom. A gente podia escutar, então, mais uma música. Pode ser essa, né? Exemplo de fé, que é um diferente. Eu gosto. Então vamos escutar essa música agora. Trabalhar e a arca construir e buscar animais para nela descansar, esperar sempre em pé a chegada das águas. Pela fé, Abraão viajou sem parada pra ficar, construiu poço bom e mudou sem esperar, até que pela fé Deus mostrou o lugar. Pela fé devemos viver nas mãos do Deus que nos criou. Pela fé podemos vencer em Cristo nosso Salvador. Pela fé foi Moisés caminhar no deserto e buscar Canaã que o Senhor indicou, e lá está tudo aquilo que Deus prometeu fazer. Pela fé Gideão confiou na palavra do Senhor, dispensou batalhão, só com 300 ficou, e lutou e venceu contra os midianitas. Pela fé devemos viver nas mãos do Deus que nos criou. Pela fé podemos vencer em Cristo nosso Salvador. Pela fé devemos viver nas mãos do Deus que nos criou. Pela fé podemos vencer em Cristo nosso Salvador. Em Cristo nosso Salvador. Em Cristo nosso Salvador. Muito bonita, assim como todas as outras. Muito bem. Outra coisa também é que agora, ultimamente, né, ficamos sabendo que está o CD também no Spotify. Como é que foi essa introdução do CD no Spotify? Como é que funciona aí? Ih, deu trabalho Isso. Na verdade, o Marcos Camilo é o nosso designer, né? Foi quem fez todo esse projeto da capa, interno, né? E ele conseguiu colocar, ele fez todo o processo de entrada no Spotify. A gente, um dia, acordamos e o tio da Camila ligou, olha, estamos no Spotify. O Marquinho, né, que é o designer... Agora para o mundo, a Igreja Presbiteriana Independente Jardim Cipava para o mundo. Para o mundo, exatamente. Eu espero que na China os cristãos comecem a cantar a nossa música. O vai, né? eles vão conseguir, né? Vai, com certeza. Vai. Isso. Então, nós estamos caminhando agora já para o fim.
da nossa entrevista. Quero saber se o Antônio quer ter alguma participação especial. Antônio, fala para a gente aí, o que você gosta de cantar? Você gosta de cantar? Não na frente das pessoas, mas gostar eu até gosto. Qual Que a bom. música do CD do papai e da mãe você mais gosta, Antônio? Tem alguma que você gosta? Qual música do CD? Eu não sei. Davi? E a Luísa? A Luísa tem alguma em especial que ela goste mais? Tem uma pessoa aí na minha perna. Vem cá, filhinha. E a Vem cá. Luísa? Vem também. Eu gosto de Vem uma, aqui. só que eu esqueci o nome. Canta um pedacinho pra gente lembrar. Só que eu também não lembro. Esqueceu o nome e não lembra. Não, do nosso CD. Qual música você Então, gosta? não lembro. Eu tenho Davi, Exemplos de Fé, Índio, Tempo de Cantar, Pela Com fé. Força Essa? e com Poder. Choveu? Do de A Lu. Luísa está mais tímida, e o Antônio já mais aparecido. A Luísa está mais tímida ali do lado. E na hora de cantar, o Antônio não quer cantar na frente e a Luísa adora, já até pegou o microfone para cantar pra Deu a gente. da graça, isso aí, tá uma mocinha já. Muito bom, nós estamos aí caminhando para o fim do nosso bate-papo. E eu queria perguntar para a Camila e para o Lucas aí, qual é o maior desafio, não é? Tendo uma família tão bonita, tão grande, né? Com 3 filhotes aí, hoje em dia, a família é grande, né? Porque hoje em dia... Quais são os desafios de ter uma família assim, engajada, ter tantas atividades? O que vocês poderiam dar de mensagem final aí para os nossos ouvintes? Se engajarem na música, se estimularem, seguirem o exemplo de vocês. Eu acho que... Não sei se eu posso dizer que é um desafio, mas é uma bênção. Você poder carregar a família inteira para onde você vai, né? Eu acho que às vezes os pais têm essa reserva, não, a criança vai atrapalhar, não vamos levar, né? A gente sempre levou as crianças para os ensaios. Eu lembro que teve um ensaio que a Luísa, ainda pequena, ficou dormindo num colchão que a gente arranjou ali no palco, no fundo da igreja, enquanto a gente ensaiava, né? Ela curtiu a música dormindo, no final do ensaio acordou e estava tudo bem, né? Então eu acho que levá-los para participar disso é uma coisa boa. É um desafio no sentido de que eles precisam de alguns cuidados especiais, né? Quando é muito bebezinho, tem hora de mamar, hora de comer, então você tem que se preparar para isso. Mas o benefício de estar com eles ali o tempo todo é muito maior, para que eles aprendam também a importância de estar na igreja, por exemplo, a importância de louvar ao Senhor, a importância... Espera um pouquinho. Dá um tempinho, lindo. A importância de ficar quieto quando precisa ficar quieto, né, Antônio? E prestar atenção quando precisa prestar atenção. Esse acho que é o desafio e a bênção ao mesmo tempo. Privilégio, né? Privilégio. Carregar nossos filhinhos é um privilégio de Deus. Bom, é isso aí. Estamos felizes com vocês, conosco lá na Lapa, na direção também do coro infantil, a Camila aí ajudando também no louvor, as crianças participando ativas, não é? Ficamos muito felizes, que Deus os abençoe. Rogamos as bênçãos aí também sobre a vida da Clarice. Amém. Irmãos, Amém, pessoal? Amém. Nós estamos então terminando a nossa entrevista, nosso bate-papo. Logo depois da nossa finalização, vai ter mais uma música, então, que nós vamos escutar para finalizar. Mas por hoje é só. Se você gostou, dá uma curtida. Se não gostou, dê sugestões. Estamos aqui para adorar a Deus, ajudar os nossos ouvintes a conhecer um pouco mais do universo musical e como a música é importante na igreja, na liturgia. É isso aí, gente. Muito obrigado. Tudo Obrigado, de bom. gente. Vamos ouvir aí Declaração de Amor em espanhol. Que tal? Opa! Oh, perfecto. Muchas gracias. Declaramos que te amamos, te queremos adorar. Eres Dios de nuestras vidas,
nombre sobre todo nombre. Te alabamos, Señor, Dios poderoso, Dios amoroso, Dios creador. Te alabamos, Señor, Dios poderoso, Dios amoroso, Dios creador. Tu presencia deseamos, ven, ocupa este lugar. En un cuerpo te exaltamos, nombre sobre todo nombre. Te alabamos, Señor, Dios poderoso, Dios amoroso, Dios creador. Te alabamos, Señor, Dios poderoso, Dios amoroso. Declaramos que te amamos, te queremos adorar. Eres Dios de nuestras vidas, nombre sobre todo nombre. Te alabamos, Señor, Dios poderoso, Dios amoroso, Dios creador. Te alabamos, Señor, Dios poderoso, Dios amoroso, Dios creador. Te alabamos, Señor, Dios poderoso, Dios amoroso, Dios creador. Te alabamos, Señor, Dios poderoso, Dios amoroso, Dios creador. Dios creador. Música e adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.